Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Roder aqui e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre rates de torres celulares. Explicar também um pouquinho mais da tecnologia 5G e como que ela vai impactar nessa base de ativos. Então se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. Vamos lá, primeiro ponto. 5G é uma realidade e cada vez mais essa base de ativos vai ter que se adaptar com essa nova tecnologia, o que só nos ajuda como usuários a ter um melhor serviço dessa base de empresas. Com base nisso, vou trazer para vocês aqui alguns dos destaques desse setor e que foi muito impulsionado agora pela questão da pandemia. Antes de tudo, o que é a rede 5G? Ela é a rede móvel de quinta geração, prometendo velocidades muito mais rápidas e menor latência do que seu antecessor, o 4G, e que tem sido padrão ao longo dos anos 2010 em diante. Com velocidades de rede iguais ou melhores que o Wi-Fi, as redes 5G devem estimular uma nova onda de inovação, incluindo banda larga sem fio fixa, semelhante à inovação impulsionada pelas redes 4G. E é importante frisar que o 4G ele habilitou aplicativos super importantes no nosso dia a dia, como Uber e Spotify, por exemplo. Ao mesmo tempo em que o 5G ele facilita o crescimento exponencial, tanto de e-commerce quanto de computação em nuvem. Só que um ponto super importante em relação às redes 5G, elas precisam também de novos dispositivos que são aptos a essa tecnologia. E, por exemplo, o primeiro iPhone que vai ser apto à rede 5G é o iPhone 12 que acabou de ser lançado. Mas também precisa de equipamentos celulares atualizados. E eu não falo isso só da Apple, mas sim de todos os outros equipamentos e montadoras de celular que vão precisar se adaptar a essa nova rede. Um ponto super importante é que as redes 5G elas exigem até 10 vezes mais antenas físicas por torre. E os rates de celular, que estão baseados principalmente nos Estados Unidos, normalmente negociam uma receita maior por torre após cada atualização incremental dos equipamentos celulares. Como o crescimento de venda de celulares com tecnologia 5G tende a aumentar tanto em 2020 quanto em 2021, os gastos com rede também devem aumentar consideravelmente à medida que a combinação das empresas que fornecem esse serviço começam a consolidar as suas redes celulares. Então, a gente tem uma competição, um serviço super importante, principalmente nos Estados Unidos, e que consequentemente vai respingar aqui no Brasil, até para as operadoras elas fazerem a adaptação para essa nova tecnologia que com certeza vai ter demanda diária pelos consumidores. E os rates de celular, eles continuam a se beneficiar muito bem de um posicionamento competitivo favorável no setor de telecomunicações. Isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Embora essa precificação ela já tenha sido feita, a gente hoje ainda vê um baixo fornecimento e uma alta demanda. E com base nisso, deve se traduzir em um poder contínuo de precificação, principalmente para esses rates de torre de celular. E agora, pessoal, que eu falei um pouquinho mais sobre tanto as redes 5G quanto esses rates nos Estados Unidos, vamos entrar mais a fundo explicando quais são esses ativos que podem se beneficiar dessa nova tecnologia e também explicar um pouquinho do peso de cada um deles dentro desse setor. Trago para vocês aqui um resumo dos rates de torre celular nos Estados Unidos. O primeiro deles é o AMT, seguido pelo CCI, além do SPA Communications e o Unit, que é o Unit Group. O maior rate disparado desse setor é o AMT. Esse é um rate que eu tenho na carteira, é uma porcentagem baixa da minha carteira, mas sim, eu possuo uma posição nele e ele representa quase 50% da divisão de rates desse setor. Importante frisar que esse é um setor médio, ou seja, existem setores muito maiores de rates nos Estados Unidos, mas esse é um setor que está crescendo cada vez mais e um dos pontos que eu montei posição no American Tower é principalmente para essa questão de ele provavelmente, claro, isso é uma previsão, ele conseguir tirar muita capacidade dessa mudança de rede 5G e também de cada vez mais o mercado inundar telefones com essa tecnologia que vão demandar que as empresas se mexam e com certeza os rates de torre celular vão se beneficiar dessa mudança. Também gosto muito do American Tower, principalmente porque ele tem exposição 60% nos Estados Unidos, além dos outros 40% está dividido em outros países que esse ativo tem operação. Trago para vocês aqui um gráfico super interessante em que demonstra a divisão entre torres de celulares nos Estados Unidos
em quais rates eles estão divididos e também uma divisão de quais são as empresas que são as transmissoras dessa rede para os consumidores. Então a gente vê uma divisão muito forte, principalmente entre 3 grandes players. A posse de torres de celulares, essa divisão nos Estados Unidos também está bem dividida. Então trago para vocês essa comparação para vocês terem uma ideia de como que funciona o mercado por lá e principalmente para ter essa base caso vocês queiram fazer um investimento em alguns desses rates. Agora, para finalizar, vou trazer tanto pontos positivos em relação a esses rates quanto pontos negativos que podem acontecer nessa tese de investimento. Eu acho isso super importante até para a gente ter uma base, ter um chão de aonde que a gente está pisando e o que pode acontecer tanto do lado positivo quanto do lado negativo quando a gente decide montar uma posição em algum desses ativos. Começando pelos pontos negativos, a gente vê 5 pontos importantes de atenção em relação a esses ativos. A primeira delas é que é uma tecnologia um pouco antiga, ou seja, podem vir novas tecnologias que deixem essas torres de celular obsoletas. Então esse é um ponto muito importante de cuidado que a gente precisa ter caso haja alguma nova tecnologia que reduza essa demanda por essas torres. Um outro ponto é que existem apenas 3 grandes players, como eu passei anteriormente, nessa questão de rates de celular, o que limita muito a diversificação em relação à questão de investidores. Então isso é um ponto que a gente tem que ter extremo cuidado quando a gente vai ter um olhar de longo prazo para um investimento desse tipo. Terceiro risco que eu trago para vocês aqui é que os distribuidores de telecomunicações, eles querem muito reduzir os seus custos com as torres de celular. Então as companhias de celular, elas todos os anos, elas lutam muito, há uma negociação muito forte para redução desse percentual de pagamentos em que eles têm que fazer para as torres de celulares. Caso essas negociações avancem e caso as torres de celular percam efetividade em relação às negociações, isso pode acontecer, consequentemente diminuindo a receita desses rates. Quarto ponto que eu trago aqui para vocês é uma falta de espaços onde eles podem alocar, onde eles podem construir novas torres de celular. A maioria dos locais onde há essas torres são lugares locados, ou seja, esses ativos, esses rates, eles possuem menos de 30% das terras onde estão alocados essas torres. E com base nisso, pode haver uma competição muito grande, tanto os rates de torre celular, assim como as companhias que fazem a distribuição desse sinal. Então, esse é um ponto importantíssimo, que é a falta de locais disponíveis para alocar novas estruturas físicas dos dois lados. O quinto ponto é um risco internacional, ou seja, à medida que as companhias querem crescer, elas começam a ter exposição a outros locais que não sejam os Estados Unidos. E, consequentemente, é um risco político, há vários riscos que eles incorrem para aumentar a operação. Então, não adianta. Maiores potenciais de retorno vêm com maiores potenciais de riscos. E esse é um ponto importantíssimo da gente ter ciência sobre esses pontos. Em contrapartida, trago para vocês 5 pontos positivos desse setor e desses rates de celular. O primeiro deles é uma demanda crescente pelos usuários todos os anos por serviços móveis, não só nos Estados Unidos, mas como em vários outros países. E esse é um crescimento perto de 30% todos os anos de demanda por novas tecnologias em relação a serviços móveis de comunicação. O segundo deles é com o advento da tecnologia 5G, essas torres elas vão prover a maneira mais econômica de cobrir essa nova tecnologia e também de trazer essa capacidade para os usuários. E com certeza os rates que fazem parte desse setor vão se beneficiar com essa nova demanda e essa nova tecnologia. Terceiro ponto é que eles têm um poder de barganha muito forte sobre os distribuidores, tem uma forte competição de posicionamento dentro do setor telecomunicações e esses ativos eles possuem não só posicionamento estratégico em relação aos imóveis, à alocação dessas torres, assim como essa concentração dá muita força para essas empresas fazer as negociações com os distribuidores. Quarto deles é uma densificação da rede. O 5G nada mais é que densificar uma rede já existente de distribuição. Melhorando os equipamentos e trazendo essa nova tecnologia, essas torres vão estar muito aptas a produzir mais com aumento baixo em relação aos custos dessa produção, dessa transmissão dessa rede. E o quinto ponto que a gente pode olhar de pontos positivos para esses rates é uma oportunidade internacional de expandir as operações. Tem muitos mercados que não são tão maduros quanto os Estados Unidos, onde há a maior concentração de usuários, então a gente tem uma oportunidade super grande de expansão da operação, principalmente com essa demanda crescente dos usuários por tecnologia de serviços móveis.
Então, pessoal, trouxe para vocês aqui alguns pontos, principalmente sobre os rates de torre celular, assim como expliquei também a questão do 5G e como ele vai impactar de maneira muito forte esse setor. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal também, claro, se esse conteúdo te ajudou. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.